Ok, nós estamos estudando a carta de Judas. É uma carta pequena, um só capítulo, são poucos versículos. Hoje nós vamos do verso 16 ao verso 19. Então esse é o texto. Se você tem uma Bíblia com você ou no seu aplicativo, Judas, vai até Apocalipse, volta um texto antes, penúltimo texto da Bíblia. Então você vai encontrar a carta de Judas. Claro, não Judas o Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus. Nós já falamos sobre isso. Quando eu era criança, eu tinha que ir para a igreja. Não era uma opção. Eu tinha que ir para a igreja. Essa era a condição da minha mãe sobre mim. Se eu quisesse ter uma refeição em casa, se eu quisesse ter um lar, se eu quisesse tomar banho, ter um quarto, respirar o mesmo ar que meus pais, eu tinha que ir para a igreja. Essa era a minha obrigação dominical. E eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que foi a minha rebeldia dos meus 13, 14 anos ali que levou meu coração para perto do Senhor. Quando eu tinha 14 anos, eu posso dizer que em uma ocasião, que eu me lembro pelo menos, o Senhor falou claramente comigo. Meu coração foi aberto para Cristo Jesus, e a partir dali eu queria ir para a igreja. Não era mais eu tinha que ir, eu desejava estar. Eu desejava ouvir mais, conhecer mais do Senhor, adorá-lo. Eu desejava viver na presença dele. E o Senhor, com 15 anos o Senhor me chama ao ministério, 17 anos eu vou para o seminário. E tenho estado servindo ao Senhor desde daquela época. Então, assim, não vou contar quantos anos, melhor não. Mas durante esses anos eu tenho visto muitas pessoas que vêm e vão para a igreja. Muitas pessoas que vão para a igreja, mas não vão para a igreja. Muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão na igreja. E o que eu quero dizer com isso é que estar na igreja visível não é a mesma coisa que estar na igreja do Senhor. A igreja invisível, aquela que pertence àqueles que têm o coração autêntico, uma relação verdadeira com Cristo. Eu ouvi a história da construção da muralha da China. Eles iam fazer um muro bem alto para que não houvesse a invasão, um muro longo. Mas nos 100 primeiros anos ali, no período da construção e depois, houve invasão, pelo menos 3 invasões nos 3 primeiros anos. E o que aconteceu? O problema não era a muralha, o problema é que eles subornaram os guardas e conseguiram invadir. A intenção do muro então era fechar. Mas isso é diferente da forma como a igreja faz, não é? A igreja, ela é totalmente aberta. A igreja é um lugar de boas-vindas. Todo mundo que vem é bem-vindo. Todo mundo que vem é bem-quisto. Todo mundo que vem é abraçado com boas-vindas. Isso é ótimo, mas gera também um problema. E o problema que gera é que no meio dessas boas-vindas a gente vai ter misturas. E a gente vai ver pessoas com uma autenticidade, uma fidelidade, um zelo, um amor pelo Senhor, e pessoas que não, que têm o seu coração ali, ouvem as palavras, usam o mesmo linguajar, mas não têm a mesma transformação. E às vezes, pessoas que não têm a relação com Cristo acabam se tornando líderes da igreja. E quando isso acontece, a igreja realmente entra em perigo, e muito perigo. É por isso que Judas escreve essa carta. Eu lembro da história contada, você já deve ter ouvido, mas contada de várias maneiras, de um pastor que ele assumiu uma igreja antiga já, uma igreja que os membros não estavam dispostos à mudança. E ele assumiu aquela igreja e batalhou pelaquela igreja, mas chegou um momento em que ele anunciou no jornal da cidade que haveria um funeral da igreja. E aí as pessoas ficaram curiosas. 3 horas da tarde, naquele domingo, funeral da igreja. A igreja encheu aquele dia, aquela tarde. Mais pessoas do que se esperaria, pessoas que há muito tempo não tinham dado as caras lá, agora estavam lá para ver. E então havia um caixão
e o pastor ele começou a pregar um breve sermão sobre as glórias do passado e o estado doente, do presente e finalmente a morte. E depois do anúncio do sermão, ele convidou as pessoas para que vissem o morto. E foram uma por uma até o caixão. E quando chegaram no caixão, que elas encontraram? Um espelho. E elas se viram lá. E esse é um triste quadro, um susto, não é? Talvez de algumas pessoas que tenham andado na fé, que tenham ouvido da mensagem de salvação, mas de alguma forma tenham abandonado o caminho do Senhor, seja abandonado fisicamente, saindo da presença, saindo do contexto em que o povo de Deus se reúne, seja abandonado espiritualmente, tendo o coração longe do Senhor, apesar de presente. Então o texto, ele de alguma forma, eu creio que a mensagem de Deus para nós aqui, enquanto nós nos reunimos em torno dessa carta, é alertar o nosso coração, tanto para olhar para fora de nós, quanto para olhar para dentro de nós, porque é possível que em algum momento nós encontremos traços daquilo que se encontra também nos apóstatas. A mensagem de hoje é os Atos dos Apóstatas. É uma brincadeira com o livro Os Atos dos Apóstolos. E nós temos aqui então alguns atos dos apóstatas, e eu quero destacar pelo menos 3 coisas ali: as palavras que eles verbalizam, a caminhada que eles personalizam e os alertas que eles caracterizam. Essas são as 3 coisas que eu quero apontar nesses versos 16 ao 19, que dizem assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Esse é o texto da palavra de Deus para nós hoje. Eu quero destacar então aquelas 3 coisas aqui no texto. A primeira são as palavras que eles verbalizam. Vamos voltar ali no verso 16, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Eu já falei, não é fácil você identificar um falso mestre, um apóstata, um falso cristão. Ninguém vai sair com um crachá aqui: olha, você tem 20 minutinhos para mim, né? Eu sou um falso mestre. Não, ninguém vai anunciar isso. Eles, como eu falei, vão citar versículos bíblicos, vão usar o mesmo linguajar, mesmo vocabulário, outro dicionário. É o que eu tenho dito aqui para os irmãos, né? Mas existem alguns sinais e alguns indicadores apontam então a verdadeira face daqueles que não estão com Cristo, e um deles tem a ver com o que eles falam, com o que sai de suas bocas. Lembra do que Jesus disse? Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Quando você vai ao médico e tem um problema gástrico, né, alguma situação, a primeira coisa que ele pede é que você abra a boca. Ele quer olhar a sua língua, ele quer ver ali se tem algum nódulo, alguma bactéria, qualquer coisa que possa identificar. E a partir dali ele sabe identificar se o problema está interno. E o que Jesus disse representa um pouco disso. Ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então o que se expressa externamente é aquilo que se vê internamente. Quando eu era criança, naquele regime de educação bem rígida, né, se falasse palavrão, se falasse alguma bobagem, olha, ia para o banheiro e ia esfregar o sabão na boca, não é? E tinha que limpar ali, porque tinha que limpar aquela boca suja, como os meus pais falavam, né?
E agora, você limpa a boca suja, mas o problema é que não limpava o coração. Então a boca limpava, mas internamente não limpa, né? Agora Judas fala deles como murmuradores, eles são resmungões. Gongistai é a palavra grega e ela só aparece aqui uma vez no Novo Testamento, mas na tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, ela aparece várias vezes para se referir ao momento em que o povo de Israel resmungava no deserto, quando Deus trouxe juízo sobre eles. Então nós já tínhamos visto ali no verso 5, ele nos lembra daquela ocasião que o povo de Israel andava pelo deserto e andava resmungando. Eles não creram no Senhor como deveriam crer e aquela falta de fé se via naquilo que eles diziam, naquilo que eles pronunciavam de sua boca, eles murmuravam. Os filhos de Israel se tornaram especialistas em resmungar. Eles reclamavam da lei de Deus, eles reclamavam dos líderes que Deus estabeleceu, eles reclamavam da comida, reclamavam da condição, enfim, tudo era motivo de reclamar. Eles murmuravam o tempo todo. E na sequência, então, Judas diz que eles são murmuradores descontentes. Parece até um pouco redundante, mas a palavra aqui, descontente, ela tem a indicação de culpar alguém, de colocar a culpa no outro. Ela descreve alguém que está insatisfeito, mas a culpa nunca é dela. Entende? Eu acho que todo mundo entende isso, porque todo mundo vive isso. Está insatisfeito, mas a culpa é sempre para fora, é sempre do outro. Tem dificuldade de enxergar a si mesmo, mas uma facilidade enorme de enxergar o problema no outro, o defeito no outro. Agora, Deus leva muito a sério os descontentes e Ele anuncia isso em vários momentos. Veja, há momentos na Escritura que até Deus registra de forma triste, né, como deve ser lembrado o descontentamento de Israel. Por exemplo, o Salmo 106 diz assim: também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então o povo de Deus sempre teve ali os seus murmurões, os seus reclamadores, né? Aqueles que murmuram, aqueles que colocam a culpa no outro, aqueles que olham para o outro e reclamam da liderança, reclamam daquele, reclamam do outro, reclamam disso, daquilo e tal, e nunca conseguem enxergar um mínimo problema em si. Não, eu estou bem, eu sou. Não dizem isso, claro, porque eles precisam trabalhar a suposta humildade, mas no fundo pensa que não há falha, não há erro, mas murmuram dos outros. E Paulo ele diz, olha, lá centenas de anos depois, o povo de Israel, milhares de anos na verdade, Paulo escreve a Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, ele fala sobre como aquelas pessoas no deserto que murmuravam se tornaram um modelo para nós do que não fazer. Um exemplo do que não fazer. Eu quero ler brevemente, o texto diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, e não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência vossa de nós outros e sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então veja, Deus leva a sério esse murmúrio, né? Agora essa é a abordagem dos apóstatas, conforme Judas escreve aqui. Eles murmuram, eles reclamam, eles levantam suas constantes insatisfações, impondo isso sobre outras pessoas, e com isso eles plantam um sentimento de descontentamento, e esse sentimento, uma vez plantado, vai estimular então divisão e discórdia e desencorajamento no meio do povo de Deus. Você percebe como isso é destruidor? Agora, qual é a solução para não viver no murmúrio? Se você de alguma maneira enxerga isso no seu coração em algum momento, qual é a solução para isso? A solução é usar a sua boca para adoração.
Quando você adora o Senhor, você vence o murmúrio. A adoração é o oposto do descontentamento. Um adorador é alguém que olha para o Senhor com gratidão. É alguém que olha para o Senhor e reconhece que o Senhor, no cuidado que Ele tem sobre todas as coisas, Ele está dirigindo a nossa história, e sim, altos e baixos, e todos eles fazem parte do seu plano. E então você olha para o Senhor e diz: Senhor, eu te adoro por isso, também pelos meus altos e pelos meus baixos, pelos meus momentos de angústia, pelos meus momentos de vitória, porque eu olho para o Senhor e descanso no Senhor e confio no Senhor. Isso vence a murmuração. Então, quer vencer a reclamação, quer vencer o murmúrio, volte o seu coração para a adoração, e o seu coração vai transbordar de gratidão. A reclamação se torna inconsistente com a verdadeira adoração. Uma carta de Tiago diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Não deveria ser assim, não é? Então a adoração, ela vai te inclinar a não mais soltar o que é amargo, mas o que é doce, doce aos ouvidos do Senhor. Salmo 34 começa: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que belo início de salmo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso vai vencer qualquer murmuração. Então há um contraste entre um coração verdadeiramente agarrado a Cristo, porque ele enxerga a glória do Senhor, ele enxerga a bondade do Senhor nas coisas, ele enxerga no meio das lutas o fato verdadeiro de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor para transformá-los conforme a imagem de Cristo. Mas há mais, no verso 16 diz assim: andando segundo as suas paixões. Daqui a pouco eu vou falar disso, mas ele diz: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Alguém que não tem o coração em Cristo firmado, olha, é muito tendencioso à glória de si mesmo, a contar histórias grandiosas sobre si mesmo. Aqueles que falam muito querem um reconhecimento. Um comentarista bíblico diz: eles se inflamam pomposamente com um vocabulário religioso elaborado e sofisticado, que tem um tom espiritual externo, mas é vazio na verdade. E Provérbios 10 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, esse é prudente. Mas nos apóstolos, ou nos não crentes, não há prudência, eles falam conforme a arrogância. Na continuidade do verso 16 diz: são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Dizem o que as pessoas querem ouvir para ganhar terreno sobre elas. Veja, não há nada de errado em você honrar outra pessoa, elogiando. Nada de errado. Na verdade, nós deveríamos fazer assim o tempo todo, um com o outro, honrar o irmão, encorajar o irmão, abençoar o irmão. Mas eu preciso trabalhar o motivo do meu coração. Por que eu faço isso? Porque eu respondo ao chamado de Deus e eu quero o bem do outro mais do que a minha glória? Ou porque eu quero ganhar alguma coisa com aquela situação? Ganhar algum privilégio ou ganhar terreno sobre o coração daquela pessoa? Um pregador puritano chamado Thomas Brooks, ele disse: enquanto um burro é acariciado na barriga, você pode colocar em suas costas o fardo que quiser. Enquanto um burro é acariciado na barriga, você pode colocar nas costas o fardo que quiser. Então, às vezes eles fazem isso, vão acariciando os ouvidos e tal, para ganhar terreno sobre os irmãos. Essa é a intenção daqueles que não têm a Cristo. Eles usam a palavra para ganhar vantagem, para manipular. E meus irmãos, olha, eu estou dando um quadro geral de coisas que você pode lembrar no específico quando você olha para a realidade de algumas igrejas, especialmente igrejas no Brasil. Você vê pessoas que fazem isso o tempo todo.
que tentam vencer terreno sobre o seu coração para ganhar benefícios contigo e não exatamente porque honra o outro. E eu digo isso dentro da igreja. Como eu já falei, é claro, não significa que o honrar o outro, falar bem do outro é errado, soltar elogios não é errado, mas soltar elogios com propósitos outros que não abençam, aí a gente precisa cuidar. Bom, então isso é o que aparece na fala deles. Você pode ver esses sinais, então, e quando você vir esses sinais, tenha cuidado. Talvez você esteja lidando com um falso mestre, ou com um falso cristão, ou um apóstata, aquele que no coração abandona a Cristo. Isso nos leva à segunda categoria, a caminhada que eles personalizam. Verso 16 diz assim: os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. Agora, indo lá no verso 18 diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. É claro que andar aqui se refere ao estilo de vida, àquele estilo de vida que a pessoa abraça. Eu já falei aqui, eu volto a repetir, lembra daquele pregador, grande pregador de Chicago, Moody? Ele uma vez conversava com um colega e outro rapaz passava por trás deles e ele olhou e viu a forma como o rapaz andava e falou para o amigo: olha, aquele homem já esteve no exército. Sim, já esteve, mas como é que você sabe? Eu sei pela forma como ele anda. Então a forma como alguém anda pode identificar, isso se torna até uma analogia por esse andar aqui. A forma como alguém anda ou a forma como alguém abraça um estilo de vida revela onde está o coração. Diz o texto aqui que eles andam segundo as suas paixões. E isso é uma caminhada centralizada no eu, no ego, naquilo que eu quero, naquilo que eu anseio, naquilo que eu miro, naquilo que é o meu alvo, ignorando completamente que você foi comprado por um Senhor que diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas não, a gente ignora isso, deixa de lado e vai buscar o nosso próprio plano, nosso próprio desejo, ou então as nossas próprias regras, a minha própria lei, meu próprio jeito de pensar, ignorando tudo aquilo que o Senhor, que uma vez te chamou à presença dele, diz. O verso 19 diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm espírito. Ali a palavra sensuais, traduzida por sensuais, ela seria melhor traduzida por natural, a ideia é do homem natural. A Bíblia usa às vezes essa expressão para contrastar entre o homem natural e o homem espiritual, ou seja, o homem espiritual é aquele que uma vez foi tocado pelo Espírito de Deus. O homem natural é aquele que vive para as paixões da sua própria carne. Por isso o texto aqui fala de sensualidade, de sentidos, das paixões que ele abraça. Eles não são movidos pelo mesmo Espírito e assim não são movidos pelo mesmo propósito. Eles olham para a situação da vida, ainda se colocando como o centro da vida, da sua própria vida. Sou eu, é do jeito que eu quero, da forma que eu quero, com as regras que eu estabeleço, com os planos que eu tenho, com os sonhos que eu vislumbro. E o Senhor, quando entra na vida de alguém, Ele inverte tudo isso para vencer o que eu chamo de o DNA do pecado. O pecado, ele está centralizado no eu. E para nos libertar dessa centralidade, o Senhor inverte esse chamado para agora olhar para Ele, para fora de si. E olhando para fora de si, então eu começo a vencer as lutas do meu pecado, porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para o Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu olho para o Senhor, eu espero os planos do Senhor, eu olho para os sonhos que o Senhor estabelece para mim, e não aquilo que eu estabeleço por mim mesmo. O verso 19 descreve eles como aqueles que promovem divisões.
Agora, essa é a consequência de permitir que essas pessoas fiquem por perto. Elas murmuram, são insatisfeitas, elas colocam a culpa no outro, elas se gloriam de si mesmas, acham que elas sabem fazer melhor, são capazes de resolver melhor do que aquele que está lá e tal, e vão conseguindo com isso terreno. Elas não têm o Espírito, não estão ligados pela mesma unidade, não estão conectados com a comunhão que o Senhor promove no meio do povo. Por isso, então, eles vão criar esse ambiente de divisões. Embora afirmem que sejam as mais espirituais, são as que, ignorando a ação do Espírito, trabalham para a divisão, uma vez que o Espírito traz unidade e não separação. Portanto, seja o que afirme, não passa de murmuração, resmungão, falam com lisonjas, mas vivem de uma maneira nada espiritual. Judas está escrevendo aqui, claro, não para essas pessoas, mas para os crentes. Ele diz, olha, vós, porém, já ouviram. Ele fala, olha, vocês sabem que essas coisas podem ser assim, mas lembrem-se. E ele fala para os cristãos, então, porque ele quer que os cristãos examinem o que está acontecendo ao redor, mas examinem também o próprio coração. Porque talvez essas coisas aconteçam no meu coração. E uma vez que eu dou chance para que essas coisas aconteçam no meu coração, talvez eu esteja caminhando para o caminho da apostasia. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Paulo escreve. Ele diz, olha, examine-se a si mesmo. Dê uma olhada no seu coração, certifique-se de que a sua fé é real, é verdadeira, a sua profissão de fé é verdadeira, sua lealdade a Cristo é vital. Examine-se, Paulo diz, para ver se você está na fé. E eu não quero colocar ninguém aqui num terreno arenoso de dúvida e tal, mas às vezes é necessário a gente dar um passo atrás e rever o nosso coração, reolhar, reorganizar o nosso coração, porque talvez nós estejamos dando passos para longe do Senhor sem perceber, deixando que as coisas do dia a dia, que as coisas que acontecem ao nosso redor tomem espaço que não deveriam tomar, e deixando de fato que essas coisas tomem, em algumas delas, até o lugar do próprio Senhor. Kate Miller escreveu assim: nunca deixa de me surpreender que nós cristãos desenvolvamos um tipo de visão seletiva que nos permite estar profunda e sinceramente envolvidos na adoração e nas atividades da igreja, e ainda assim quase totalmente pagãos no dia a dia de nossas vidas, sem nunca perceber isso. Você pode ser um cristão teológico e ao mesmo tempo um ateu prático. Uau! Você pode ser um cristão teológico, cheio de doutrina na cabeça, cheio de conhecimento dos textos bíblicos, mas na vida um ateu prático, viver como se Deus não estivesse lá, viver como se Deus não existisse. E pensa, se essa não é uma das maiores formas de blasfêmia. Eu conheço a Deus, eu conheço intelectualmente aquilo que a sua palavra anuncia sobre Deus, mas na minha vida eu vivo como alguém que ignora o fato que Deus está ali. Então nós vimos as palavras que eles verbalizam, a caminhada que eles personalizam, e isso nos leva à terceira categoria, os alertas que eles caracterizam. Veja o verso 17, diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões.
Agora, volte seu pensamento ali ao Pentecoste, ao momento inicial da igreja. Pedro vai e prega em Jerusalém. Milhares de pessoas se convertem, se arrependem, se voltam para Cristo ali. Há um momento incrível do início da igreja. As pessoas que estão ali em Jerusalém, elas começam a se reunir de casa em casa, com adoração, oração, dividindo alimento, e eles faziam isso todo dia. As pessoas que se espalharam depois da situação do Pentecostes foram para a sua cidade de origem, começaram a fazer o mesmo, e a gente via a igreja crescendo em todo lugar, aquele crescimento saudável, inicial, cheio de calor, cheio de amor, cheio de cuidado um pelo outro. E aí você tem ali aqueles irmãos se reunindo dia após dia, eles estão animados, eles estão se aprofundando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na oração. É isso que diz Atos. Pouco tempo depois, você começa a ouvir mensagens a igrejas que mostram o desgaste daquelas igrejas, de pessoas que abandonam a fé, ou de uma segunda geração que já não tem mais aquele vigor. E aí você vê cartas se espalhando por parte dos apóstolos para aqueles cristãos, para aquelas situações que agora começam a tomar terreno. Eles falavam antes, claramente, de novos céus, nova terra, o reino eterno, a salvação eterna, das promessas gloriosas. Mas agora aqueles cristãos estavam abandonando essas expectativas e lutando entre si, criando as suas brigas, no seu ego, deixando-se levar para um lado, para o outro, levantando-se discussões, divisões. Isso logo nos primeiros anos de igreja. A gente pensa aí que esta carta de Judas foi escrita mais ou menos 30, 35 anos depois do Pentecostes. Então, 30 anos depois daquele primeiro momento inicial de uma igreja saudável, você tem Judas preocupado com o andar da igreja. E não só ele, Jesus falou sobre isso, anunciando que isso aconteceria. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso. Aliás, todas as cartas do Novo Testamento falam sobre a apostasia ou a possibilidade disso acontecer, exceto a carta de Filemão. Mas todas elas de alguma maneira falam de falsos mestres, de falsos discípulos. Eles previram isso e que isso aconteceria em breve. Nesse mesmo período, mais ou menos uns 30, 35 anos depois do Pentecostes, você tem até o livro de Apocalipse sendo escrito. No livro de Apocalipse, nos 2 primeiros capítulos, você tem um registro de cartas do Senhor enviadas a algumas igrejas. A igreja de Éfeso, o texto diz, tinha abandonado o primeiro amor. Conhecia as doutrinas, mas tinha abandonado. Não é que perderam o amor, às vezes a gente fala errado, às vezes a gente pensa errado. Eles abandonaram. E é o que nós fazemos também. Não é que a gente perde o primeiro amor, a gente abandona algo diferente ali. As coisas da vida, as situações, a gente abandona aquele fervor inicial da salvação. Depois a igreja de Pérgamo diz que a igreja estava cheia de corrupção e heresia. A igreja de Tiatira era tão perversa que Jesus ameaçou matar alguns que estavam nela. A igreja de Sardes foi declarada morta por Jesus. Ele disse: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes. Então há aquela famosa igreja de Laodiceia, que deixou o Senhor tão enojado, enjoado, que ele disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tudo isso já acontecendo ali no primeiro século cristão, 30 anos depois. Você imagina o que poderia acontecer 2000 anos depois? Paulo disse a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então o Espírito do Senhor fala ao povo de Deus por meio de Judas ali. Judas começa a carta dizendo: olha, eu queria escrever uma carta de encorajamento, mas fui impelido pelo Espírito, inclinado, forçado pelo Espírito a escrever uma carta de alerta a vocês. E o Espírito revelou que isso aconteceria. Por quê? Porque quando eles vissem isso no meio da igreja, aqueles cristãos não deveriam ficar surpresos. Eles não deveriam pensar que há algo terrivelmente errado com os planos de Deus. Não, algo está acontecendo que já tinha acontecido no Antigo Testamento, que já tinha acontecido em lugares celestiais. A apostasia começa lá, aqueles que tinham acesso ao próprio trono de Deus, e Judas fala de todos eles. Por isso, essas coisas acontecendo no nosso meio não deveria nos surpreender, mas isso nos chama a tomar alguma atitude, pelo menos duas. Eu vou deixar para vocês aqui como sugestão prática para nós. A primeira é: investigue, e a segunda é: avalie. A primeira, investigue; a segunda, avalie. O que eu quero dizer com isso é: investigue aqueles que estão por trás do púlpito. Calma, deixa eu explicar. Não é que você vai perseguir a vida daquela pessoa, né? Um paparazzi e tal, quer saber os detalhes. Não, você precisa investigar pelo menos 3 coisas: o seu caráter, o seu credo e os seus convertidos. Deixa eu dizer isso claramente. Você precisa avaliar o caráter de quem fala, de quem prega a palavra de Deus. Você vê nessas pessoas o fruto do Espírito. Você vê nessas pessoas uma mansidão transformadora, um amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ou são arrogantes no falar? Falam mal de outras pessoas com facilidade, são interesseiros. O que se vê? Qual é o caráter daquelas pessoas? Você precisa testar o caráter. É claro, você não vai encontrar ninguém perfeito, mas você vai encontrar pessoas verdadeiramente inclinadas a viver na base do Espírito, e pessoas que estão lutando para terem uma exposição clara daquilo que o Espírito planta em nós: bondade, fidelidade, amor, domínio próprio. Cuidam da sua boca no falar. Quando falam de si, não falam com glórias, mas falam com temor, porque esperam a transformação do Senhor. Teste o caráter, teste o credo. O que eu quero dizer é: teste o que eles dizem, o que eles anunciam, o que fala de fato se compara. Quando você observa aquilo que você lê na Escritura, você pode ver um comparativo, ou você começa a enxergar o mesmo tipo de linguagem que vê nesses encontros de coach aí, de encorajamento, né, e tal. Que tipo de mensagem você tem ouvido? Será que são mensagens que fazem coceira no teu ouvido? Aquele tipo de mensagem de você tudo pode, sem levar em conta o que te fortalece? Sabe o que eu quero dizer? Cuida com isso. Porque se alguém está abandonando verdades fundamentais da Escritura para falar daquilo que pessoalmente crê, daquilo que pessoalmente acha que é melhor e tal, toma cuidado. Você precisa avaliar o credo dessas pessoas, se elas estão sendo fiéis naquilo que anunciam da Escritura. Teste o caráter, teste o credo, teste os convertidos. Qual é a influência dessa pessoa na vida de outras? Aquelas que são tocadas pela presença e pelas palavras daquela pessoa, elas são encorajadas a uma vida com Cristo? Ou elas vivem mais num temor e um desespero e uma angústia? O que acontece? Qual é o resultado?
Ou essas pessoas estão se voltando e se agarrando àquele líder como a salvação deles, esquecendo que Jesus é o Salvador? O que esse líder anuncia? O que ele prega? Ele aponta as pessoas para Jesus ou ele aponta as pessoas para ele? Ele faz as pessoas se amarrarem à fé em Cristo ou faz as pessoas se amarrarem a um compromisso com Ele? Qual é a transformação que é gerada na vida das pessoas que ouvem suas mensagens, sua pregação, o seu dia a dia? O que isso faz? Essa pessoa, sua presença gera divisões, gera murmúrio, gera contenda, ou a presença dessa pessoa gera entendimento, gera paz, gera alegria, gera busca pela harmonia e pelo amor? Então a primeira coisa é investigue, a segunda coisa é avalie. Quando eu falo isso, eu digo, avalie a si mesmo, olhe para si. É uma boa ocasião para olhar para o próprio coração e perguntar: eu estou certo da minha fidelidade com Cristo? Quais são os sinais na minha vida que manifestam essa fidelidade? Eu tenho esses sinais? Eu vivo essa experiência com o Senhor? Será que a minha fé, ela é genuína, é verdadeira? Essa pergunta é a que mais importa, porque essa pergunta é a distância entre céu e inferno. E eu preciso olhar para o meu relacionamento com Deus, perguntar: meu relacionamento com Jesus é autêntico, é real, é pessoal? Eu realmente entreguei a minha vida ao senhorio dele? Ele é o meu Senhor? Talvez você possa dizer: sim, mas eu tenho a tendência de me afastar. E eu diria para você: ok, então bem-vindo à raça humana, porque nós lutamos no nosso coração, mas há uma diferença. A tendência a se afastar não significa que meu coração não esteja desejoso do Senhor. Eu tenho a tendência porque eu luto com o meu pecado, mas eu olho para o meu Senhor com um anseio. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais a presença, eu quero a transformação que o Senhor traz. Eu luto para isso, eu tenho as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros, eu tropeço ali, erro lá, mas eu volto meu coração para o Senhor. Uma das coisas que mais me impressiona em Davi era o fato que, olha, você pode apontar um monte de pecado e crime sobre ele, mas uma coisa que esse homem tinha, e por isso ele era um homem segundo o coração do Senhor, era que ele voltava para o Senhor o tempo todo, e ele falava: Senhor, eu estou angustiado, mas o fato dele voltar para o Senhor é porque ele sabe que o Senhor é a fonte de salvação para ele, salvação da sua angústia. Ele cantava ao Senhor e na sua tristeza ele se arrependia diante do Senhor. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. E um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não são homens e mulheres perfeitos, não, mas são homens e mulheres que anseiam pela perfeição de Cristo em suas vidas. E esse anseio faz com que eles lutem com isso, e vão lutar na sua maturidade e na sua imaturidade, caminhando nos seus altos e baixos, até encontrar a altura da presença do Senhor. Se você tem então uma preocupação genuína com isso, se a tua preocupação é verdadeira, então você passou no teste, porque o Senhor anseia isso, uma preocupação, e uma preocupação que te convoca a um arrependimento e fé. Agora, se isso nem é uma preocupação mais para você, se isso fica assim largado como plano B, C, D, que seja, ou se isso em algum momento deixou amortecer lá no seu coração, então olha, há grande perigo sobre você. E o meu chamado, o meu anseio, o meu clamor é que você corra para Cristo, se arrependa,
Veja que não é por você, não é pelas suas mãos, não é pela sua força, pela sabedoria que você vai alcançar a salvação. Só há um lugar onde se encontra a salvação, e este lugar é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. Corra para o Senhor Jesus, corra para Cristo, não faça esperar mais tempo. Olha, nós estamos em dias que a gente não sabe quanto tempo a gente dura. Há tanta confusão acontecendo ao nosso redor, que talvez, olha, mais do que nunca na nossa geração a gente não tem nenhuma certeza do amanhã. E se você não tem nenhuma certeza do amanhã, você só pode ter uma certeza se você estiver em Cristo: a certeza da salvação, a certeza da vida eterna nele. E essa certeza te leva para qualquer lugar, essa certeza te sustenta em qualquer situação. Agora, se você não tiver isso, corra para Cristo, corra, não dê opção ao seu coração, porque não existe opção da parte do Senhor. O Senhor ordenou, em Atos 17, Paulo diz que o Senhor ordena a todos que se convertam, em todo lugar. Não gere opção ao seu coração, sim ou não. Olhe para Cristo e corra para Ele. Faça hoje. Se o teu coração está amortecido, se você está longe do Senhor, se os planos do Senhor não são mais os seus planos, então corra para Cristo. Volte-se para o Senhor. Firme o seu coração nele. E então tenha a convicção do que foi dito. Verso 17 diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se dos alertas, mas lembre-se das glórias também. Lembre-se da certeza da salvação, lembre-se daquilo que o Senhor promete àqueles que são seus. Lembre-se da vida eterna com Cristo Jesus. Lembre-se das gloriosas e benditas promessas. Lembre-se, o juízo é certo, mas lembre-se, a salvação está disponível hoje em Cristo Jesus. Então corra para Cristo, volte-se para Ele, volte os olhos do seu coração para Ele, e o Senhor certamente te abençoará. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, a Deus, por mais uma noite nos trazer esse alerta da Tua Palavra e nos dar a oportunidade de enxergar o nosso coração. Ó Deus, é certo, nós temos que avaliar o que está ao nosso redor, porque muitos que falam em Seu nome não são Seus. O Senhor mesmo disse isso. Naquele dia muitos dirão: ah, Senhor, não fizemos isso em Seu nome, não expulsamos demônios, milagres, o que for. E o Senhor disse para eles: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Então há muitos que falam em Teu nome, ó Deus, mas não estão com o Senhor. Ó Pai, que estes não sejam nós, ó Deus, que o nosso coração esteja no Senhor. Então incline o nosso coração, ó Pai, pelo Teu Espírito, a buscar-Te dia a dia, noite após noite, ó Deus. Faz-nos encontrar, ó Pai, o Senhor e a Tua presença. Faz o nosso olhar se voltar para o Senhor e a Tua palavra, ó Deus. Faz o nosso coração brilhar novamente, ó Pai, quando lemos e ouvimos a Tua mensagem. Faz, ó Deus, a nossa boca celebrar mais uma vez quando adoramos o Teu nome. E faz, ó Deus, não somente nos momentos em que nós nos encontramos aqui, mas na segunda de manhã, na terça à tarde, na quarta à noite, ó Deus, nos momentos em que os nossos dias se tornarem escuros, ó Pai, cansativos, que naquele momento ainda assim nós possamos olhar para o Senhor e para as promessas gloriosas que temos em nosso Salvador e descansar em Tuas mãos, ó Deus, sabendo que uma vez firmados em Cristo, estamos contigo, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, que nos abençoe, alerte, renove, ó Pai, restaure, molde o nosso coração, mude, ó Pai, o que precisa ser mudado, nos levante, ó Pai, com encorajamento, ó Pai, para viver a vida de fé que o Senhor nos chama a todos nós aqui a vivermos. Oramos, ó Deus, por aqueles corações desencorajados, oramos, ó Deus, por aqueles corações que ainda não Te encontraram, oramos, ó Deus, por aqueles que estão no Senhor, ó Pai, mas que podem estar cercados, ó Deus, de tentações e inimigos.
Ó Deus, oramos por todos nós, ó Pai, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção e o renovo que vem do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus. Convido aos irmãos que se coloquem em pé, convido a equipe de adoração que venha mais uma vez à frente.